paz de Jesus Cristo esteja com todos. Eu quero estar trazendo para vocês algo da parte de Deus. Eu quero dizer também que quando Deus chama a gente para o Evangelho, ao mesmo tempo Ele manda a gente ir. Quando Jesus nos chama, ao mesmo tempo Ele manda a gente ir. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glória a Deus. Notamos que aqui a gente vimos que Jesus, nesse trecho, se for ler o contexto, né, fala sobre a ressurreição, sobre a aparição de Jesus, né, depois da sua ressurreição. Aqui ele vem aparecer para os seus discípulos depois que ele ressuscitou, onde eles estavam reunidos, e Jesus deu essa ordem aos seus discípulos. A gente nota também que no livro de Jonas, capítulo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amatai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E levantou-se Jonas para fugir diante da face do Senhor para Tarso, e, descendo para Jope, assentou, achou-se um navio que ia para Tarso. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarso diante da face do Senhor. Aqui Deus deu uma ordem para Jonas para ir pregar uma cidade, porque aquela cidade estava em grande pecado, mas Deus é misericordioso, pediu que Jonas, deu uma ordem para que Jonas fosse lá pregar. O que Jonas fez? Jonas levantou e fugiu daquela cidade. Mais adiante, no capítulo 3, né, a gente vai ver ali no livro de Jonas que Jonas volta a pregar aquela cidade. E ali houve um grande arrependimento e o povo daquela cidade foi salvo. Glória a Deus, aleluia. Eu quero também estar falando aqui também uma outra passagem muito interessante também, que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um certo homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder de príncipe dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam seu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, reis e filhos de Israel. Glória a Deus. Amado, aqui a gente viu ali que um profeta, Deus levanta um profeta para ir a uma cidade, para pregar o arrependimento, porque aquela cidade estava pecando. Aquele profeta levantou e fugiu. Aqui a gente vê também uma situação, um servo de Deus, que Deus manda, chama ele, ele fala: Eis-me aqui, Senhor. Ele falou que ele estava ali pronto para servir a Deus. Mas na hora que Deus manda ele levar uma palavra para aquele homem, para Saulo, primeiramente ele questiona, põe todos os defeitos daquele homem perante a Deus. Mas Deus fala para ele: não, este é vaso escolhido para mim. A gente nota que um foge
para não pregar, mas depois, lá em Jonas capítulo 3 em diante, vem falar sobre a pregação de Jonas sobre Nínive, onde houve o arrependimento, né? E a gente nota que Ananias, ali em Atos, Ananias, o que acontece? Vai, mas questiona, mas ele vai. E Paulo vem a ser o grande apóstolo, né? Que nós conhecemos como São Paulo, como Paulo, o apóstolo, aonde tem várias cartas, vários epístolos, né? E também eu quero estar trazendo também a outra parte aqui muito importante também, que eu quero estar mostrando para vocês, a diferença entre servir a Deus. Em Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe e disse: Levante-te e vai para a banda da terra do sul, a caminho que desce para Jerusalém, para a faixa de Gaza, que está deserta. Ele levantou e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Mó, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te até ele, a este carro. Chega-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entendes o que lê? E ele disse: Como podereis entender se não há quem me ensine? Glória a Deus. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ele disse, agora vamos ler uma parte muito aqui importante, que está aqui também, no versículo 37. Ele disse, Filipe: É lícito que credes em tudo de todo o teu coração? Ele respondeu, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou que parasse o carro, desceram ambos as águas. Portanto, Felipe, como eunuco, e o batizou. Glória a Deus. A gente vê aqui nessa outra situação que Deus manda, o Espírito Santo manda que Felipe vai a esse eunuco que eu estava lendo, mas não entendia. E Felipe não questionou, foi e explicou as Escrituras. Aquela alma foi salva, foi batizada. Lá em Lucas diz: todo aquele, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Todo aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Amados, eu estou fazendo essa referência porque qual deles nós somos? Somos Jonas? Que Deus manda a gente pregar o evangelho para uma pessoa, a gente foge da presença de Deus achando que aquela pessoa não merece ser pregado o evangelho? Somos Ananias, que Deus manda a gente ir, mas antes de ir, a gente questiona e vai? Ou somos Filipe, que vamos, sem questionar, corremos a pregar o evangelho com amor e carinho? Amados, nós vivemos dias em que pregar o evangelho não é fácil, é difícil. Porque o mundo está contra a palavra de Deus, o mundo está contra a Bíblia. Hoje você falar certas coisas que a Bíblia pede para a gente falar, muitas das vezes é taxado como crime. Mas uma coisa eu falo, nós temos chamado de ir de anunciar o evangelho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: conheceis a verdade vos libertará. Jesus disse que a gente tem que ter amor por ele, mas sobretudo ter amor pelas almas, né? Essa passagem aqui, eu estou sendo curto, eu queria poder falar mais, mas a memória do meu celular é pouco.
né? Então a gente nota que um discípulo, um apóstolo, né? A reação diferente dos três. Qual reação, qual será a sua atitude ao anunciar o Evangelho de Cristo? Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus Cristo fica com todos. Que Deus abençoe a todos.